Olá, muito bom dia a todos. Conseguem-me todos ver e ouvir? Ótimo. Vamos então dar início ao nosso webinar de hoje, onde vamos falar aqui um bocadinho sobre a alimentação do gato. Já tivemos o webinar sobre a alimentação do cão e agora vamos ter aqui sobre a alimentação do gato, onde vamos poder ver aqui algumas diferenças. Ora então, começando aqui por explicar um bocadinho como é que funciona aqui a alimentação do gato, ou seja, os gatos são predadores solitários de pequenos animais, ou seja, pássaros, répteis e insetos, o que quer dizer com isto que eles são carnívoros. Ou seja, ao contrário dos cães, como vimos que eram omnívoros ou carnívoros oportunistas, os gatos são estritamente carnívoros e costumam caçar as suas presas, principalmente presas de tamanho pequeno. Como eu disse, eles são carnívoros, mas podem alimentar-se de dietas contendo hidratos de carbono, porque, como sabem, a carne, as carcaças não têm hidratos de carbono, portanto, eles podem alimentar-se destes hidratos de carbono que as rações normais costumam ter, se bem que eles têm que estar bem cozinhados. Portanto, não poderão ser crus ou pouco cozinhados, deverão ser sempre bem cozinhados. Também outro facto interessante é como nós vimos nos cães, normalmente a alimentação dividia-se em 2 ou 3 vezes por dia. Nos gatos, eles, se tiverem a comida sempre à disposição, eles vão fazer entre 10 a 20 pequenas refeições durante o dia. Portanto, vão comendo poucas quantidades, várias vezes ao dia, e conseguem controlar muito bem a sua alimentação assim. Particularidade da sua dieta, o que é que ela requer? Requer um alto nível de gordura e de proteína, quando comparados com os das outras espécies, e ainda teremos que ter aqui dose extra de alguns aminoácidos, como por exemplo a taurina, a arginina, a cisteína ou a metionina. São aqui os aminoácidos que são necessários suplementar nas rações dos gatos, sendo que a taurina é aquele que é o mais importante. E porquê é que é o mais importante? Porque eles não conseguem sintetizar toda a taurina que necessitam. A taurina é esta que vai ser muito importante para a contração do coração e para o bom funcionamento do coração, bom e normal funcionamento do coração. Portanto, nós necessitamos de ter sempre taurina adicionada na ração dos gatos. Não havendo esta taurina adicionada, vai-se conduzir aqui a uma patologia cardíaca, que é cardiomiopatia dilatada, onde por falta de capacidade de contração o coração começa a obter aqui uns tamanhos maior, ou seja, fica com as câmaras de um tamanho muito grande e mesmo o próprio coração fica maior e depois deixa de conseguir bombear em condições o sangue para o corpo todo. E por esta razão não se deverá alimentar um gato com ração de cão, porque a ração do cão não vai ter esta taurina e então o gato não vai ficar totalmente bem alimentado. Outro dos pontos importantes é sempre promover a ingestão de água. Isto porque os gatos, como sabem, são animais desérticos, são animais oriundos do deserto e estão habituados a passar longos períodos sem beber água. Portanto, eles fisiologicamente passam longos períodos sem beber água. Só que nós, com a alimentação comercial e a domesticação, fomos trazendo aqui alguns compostos que são um bocadinho mais ácidos do que aquilo que os animais estão habituados a comer. E então temos aqui o risco de causar problemas renais e problemas de cristais urinários. Problemas estes que podem ser minimizados com a ingestão de água. Portanto, nós podemos melhorar a ingestão de água utilizando estas fontes, que alguns gatos gostam e conseguem ingerir alguma quantidade de água por aqui. Ter sempre água fresca e lavada é o ideal para que eles ingiram mais água. Também poderemos suplementar a nossa água com algum tipo de sabor que o gato goste, como por exemplo com uma água de atum em água, aquela água que sai da lata, poderemos colocar essa água dentro dos bebedouros e eles aí também já
irão ingerir a água melhor, ou então até um cubo de gelo para a água ficar fresca durante mais tempo vai ajudar aqui a que eles vão ingerir mais água. Outra das formas que nós temos para aumentar a ingestão de água e que vamos falar sempre daqui para a frente é sempre adicionar úmidos, ou seja, adicionar latas de comida úmida, latas ou saquetas, conforme for aqui a sua apresentação, adicionar isto sempre com a alimentação. Aqui a Marta diz: e se o gato for renal? O que é que quer dizer com e se o gato for renal? É se o gato tiver problemas renais, é isso que a Marta está a querer dizer? E está a questionar isso em relação à ingestão de água, é isso? Se pode colocar molho de atum. Pode, não tem problema nenhum com isso. A água tem apenas um aromatizante, não tem problema nenhum, não tem teor de sal assim, nada por aí além, portanto não vai fazer problema nenhum, pode adicionar sem problema algum. Ora então, começando aqui nestas alimentações e antes de passar, eu no dos cães tenho um disclaimer antes, aqui vou já dizer, ou seja, todas estas marcas não há afiliação nenhuma, nem da Master D, nem minha, nenhuma destas marcas que está aqui, são apenas meramente informativas do mercado para vocês perceberem aqui como é que principalmente os nomes se apresentam no mercado, e também não iremos discutir aqui se uma é melhor que outra, está bem? Isto aqui é só mesmo para vocês se aperceberem aqui de como é que elas podem apresentar no mercado. Ora então, começamos com a alimentação do gatinho. A alimentação do gatinho é aquela que ele deve comer desde o desmame, ou seja, desde cerca dos 2 meses de idade, até a 1 ano de idade. Até a 1 ano de idade deverão comer ração kitten, ou ração de gatinho, ou ração júnior, consoante tiver apresentado. Esta é uma ração que é muito mais calórica, tem muito mais proteína e que vai ajudar aqui ao crescimento e ao correto desenvolvimento do animal. Portanto, é esta que se deverá utilizar. E como vocês estão a ver, temos sempre aqui mais úmidos, ou seja, sempre adicionar úmidos, dar um pedaço de uma lata de úmidos todos os dias não faz problema nenhum, só vai prevenir problemas futuros. Depois, temos aqui, ou seja, vocês têm aqui uma marca que diz Kitten, temos aqui outra que diz Junior, como eu vos digo, mudando a marca, vamos alterando aqui a forma com que é chamada cada tipo de ração. Depois, após 1 ano de idade, avançamos para a alimentação de adulto ou alimentação de castrado, que é basicamente o mesmo tipo de alimentação e neste caso vocês aqui poderão ainda, no caso desta marca que temos aqui, vocês veem aqui que diz Neutred Young. Isto serve para quê? É uma ração que é própria para animais esterilizados, mas que ainda não fizeram 1 ano de idade. E é aqui que nós poderemos ter alguma diferença. Ou seja, ter aqui uma ração para esterilizados, mas para gatos ou gatas que ainda não fizeram 1 ano de idade. Portanto, aqui é que nós podemos ter. Normalmente a ração de adulto ou uma ração de esterilizado é uma ração que vai principalmente controlar o peso do animal, uma ração com calorias controladas para que o animal não engorde excessivamente. E como vocês podem ver, podemos ter aqui a nomenclatura Sterilized ou Neutred. Vai dar as duas, são aquelas que estão disponíveis, ou seja, são estas duas nomenclaturas que se usa, Neutred ou esterilizado, ou sterilized. Aqui neste caso em inglês, normalmente estão quase todas em inglês. Depois, a partir dos 7 anos de idade, o gato entra na sua idade sénior. E ao entrar na sua idade sénior, nós necessitamos ter aqui alguns cuidados diferentes. E os cuidados são, entre eles, ter uma ração que é mais facilmente digerível, ter uma ração que é mais facilmente mastigável, porque muitas das vezes o grão
da ração de adulto é muito duro, e os gatos quando começam a ter uma ração, quando começam a ter uma certa idade, passam a ter dificuldade de mastigar. E então nós temos que ter aqui uma ração sénior que seja mais facilmente mastigável. Como é que isto é conseguido? O grão da ração tem mais ar lá dentro e então parte-se mais facilmente. Portanto, é este o cuidado que nós devemos ter aqui com a alimentação sénior dos gatos, que deverão fazer sempre a partir dos 7 anos. Sendo que vocês veem aqui uma sénior, tem aqui outra suporte à idade, também poderá ter esta nomenclatura, e vocês veem que esta, por exemplo, diz aqui mais de 11, correto? Ou seja, poderá haver até algumas marcas que têm aqui sempre um patamar ainda acima, ou seja, aqui dos 7 aos 11 faria uma, e a partir dos 11 faria outra que será ainda mais facilmente digerível e que será também ainda mais facilmente mastigável. Portanto, são estas aqui as bases da alimentação de sénior. Entretanto, a Ana questionou aqui se uma ração que referiu aqui é boa. Como eu disse, não vai haver aso à discussão se uma ração é boa, se outra é boa, não vamos estar a fazer. Posso dizer, a melhor ração é aquela que o animal come com prazer e está bem de saúde. Portanto, essa é a melhor ração para esse animal. Não quer dizer que seja a melhor para o outro, ou que aqui um animal se dá muito bem, o outro se vai dar também igualmente bem, pode não se dar bem. Portanto, não vamos discutir aqui se uma é melhor que outra, ou até se uma é boa ou não. Aquilo que eu vos digo e que digo a todos os meus clientes e a vocês também é ração de pet shop. Ração que é vendida em supermercado é ração de marca branca, onde a qualidade não está assegurada. Portanto, ração é sempre ração de pet shop. É aquilo que vocês devem levar daqui em relação ao ser bom ou ser mau. É sempre perceber que é uma ração de pet shop, é uma ração que tem qualidade em princípio, depois aí temos vários graus de qualidade, e depois também é perceber aquela com que o animal, com que aquele indivíduo se dá melhor. Avançando para a alimentação veterinária. O que é a alimentação veterinária? A alimentação veterinária funciona como um auxílio ao tratamento de doenças. Ou seja, o que é um auxílio ao tratamento de doenças? Nós temos uma doença propriamente dita e fazemos uma terapia com medicamentos, mas depois podemos ajudar com uma alimentação, com uma dieta mais adequada. E então para isso é que existem as dietas veterinárias. As dietas veterinárias são ou devem ser prescritas por um médico veterinário que vai prescrever para o tempo de tratamento que o animal tiver a fazer. Poderá ser para sempre ou poderá ser algo transitório. Nós aqui, vocês podem ver que temos aqui vários nomes. Temos aqui, por exemplo, Prescription Diet. Temos aqui Prescription Diet no caso da Ilse. No caso da Royal Canin chama-se Veterinary Exclusive. E no caso da Purina chama-se Veterinary Diet. Portanto, isto aqui, consoante a marca, teremos aqui várias nomenclaturas diferentes, mas será sempre entre o Prescription e o Veterinary, será aqui como elas são chamadas. Aqui eu trouxe aqui algumas, são, diria eu, as principais, mas não são todas as dietas veterinárias que existem. Então nós temos aqui uma ração DM, que é para diabetes mellitus. Está bem? Esta ração que está aqui é uma ração para animais com problemas de diabetes. Será esta aqui uma das rações indicadas. Depois aqui temos a Urinary Care, que é para cristais urinários, ou seja, para animais que têm cristais ou as vulgas areias ou pedras na bexiga. Será aqui a alimentação que irá ajudar a que não se formem mais cristais dentro da bexiga do animal. Depois temos aqui uma ração hipoalergénica, ou seja, uma ração para alergias de pele e alergias alimentares também, que vai baixar a carga alergénica do animal. Temos uma ração digestiva. O que é que isto quer dizer? É uma ração que vai ajudar
ao trato digestivo, ou seja, que todo o trato digestivo, seja estômago, seja intestinos, funcionem melhor e mais facilmente. Depois temos a Kidney Care, que é para problemas renais, ou seja, quando temos um gato com um problema renal, como por exemplo uma insuficiência renal crónica, que é uma doença muito comum em gatos, será uma ração renal. Depois temos também uma ração de weight reduction, ou seja, de perda de peso para animais obesos que tenham um plano de perda de peso, têm uma ração de perda de peso. Depois ainda temos rações que poderão ter duas conjuntas, ou seja, este é um exemplo de uma delas, existem outras, mas por exemplo, esta daqui temos uma urinary com uma metabólica, ou seja, temos uma urinary, que é esta que está aqui, com uma metabólica que é uma que está aqui de weight reduction. Isto surgiu porquê? Chegou-se à conclusão que a maior parte dos gatos obesos tinham mais tendência a ter cristais urinários do que os restantes gatos. E então começou-se a criar aqui uma ração que conseguisse, por um lado, emagrecer o gato, mas que, por outro lado, também dar uma maior saúde ao sistema urinário, principalmente à bexiga. E então criou-se esta ração conjunta, esta tal metabólico mais urinary, que será aqui a ração indicada para essa situação. A Luana diz da mesma forma que tem para gato, tem para cão também. Sim, já tivemos o webinar de cães, onde falámos também nestas situações. Muito bem. Continuando aqui para outro ponto que também é importante e que se nota muito mais vezes nos gatos do que propriamente nos cães, que são aqui as guloseimas. E então trouxe-vos aqui um quadro que tem as guloseimas mais comuns, ou seja, da nossa comida que nós damos como guloseima aos nossos gatos, e o que é que equivaleria em donuts para nós, está bem? Ou seja, dar uma porção desta guloseima, quanto é que equivaleria a dar em donuts para nós. Portanto, surgiu aqui uma dúvida: se o veterinário recomendar para perda de peso, podemos dar a conjunta, mesmo que o veterinário não diga, ou devemos mesmo só fazer para perda de peso? Deverá sempre fazer aquilo que o médico veterinário lhe disser para fazer, sendo uma ração de prescrição, sendo uma patologia específica, seja ela qual for, seja uma patologia real de algum órgão, seja a obesidade, deverá sempre fazer aquilo que o médico veterinário indicar fazer. Se não concordar, deverá discutir com o médico veterinário essa situação, ou então pedir uma segunda opinião a outro veterinário, de modo a conseguir ter uma segunda opinião e conseguir tomar a sua decisão de forma mais descansada. Ora então, nós temos aqui queijo creme. Queijo creme, o vulgo queijo Filadélfia. 2 colheres de chá de queijo creme vão equivaler a 26% da ingestão de calorias diárias de um gato. Portanto, estamos a falar mais ou menos em 3 donuts para nós. Se forem 2 colheres de chá de iogurte, estamos a falar em cerca de 2 donuts para nós. Se forem 100 ml de leite, e aqui estamos a falar em leite de vaca, está bem? Aquele leite que nós consumimos também, será 28% das calorias diárias recomendadas em 3 donuts aqui a equivaler na nossa alimentação. Se forem natas frescas, ou seja, chantilly, 25 gramas, será aqui já o equivalente a 5 donuts para nós. Se for o atum em lata, 13%, um donut não é assim também grande coisa, e estamos a falar também de quase uma lata inteira. Se for patê de fígado, estamos a falar já em 74% da ingestão diária, o que vai equivaler aqui em cerca de 7 donuts para nós. Se estivermos a falar em fígado, também não é assim tão mal, 14%, um donut. A gordura do fiambre é que já entramos aqui em excessos de calorias bastante mais graves, ou seja, 123%, que já vai equivaler aqui a 12 donuts para nós. É a mesma coisa que nós comermos 12 donuts. E iogurtes infantis, como por exemplo o Danoninho,
estamos a falar em 30%, 3 donuts. Portanto, como estão a ver, todas estas guloseimas que não são indicadas para animais poderão estar aqui a fazer algo de, e estarão certamente a fazer algo de negativo aos nossos gatos, portanto devemos evitar ao máximo dar este tipo de guloseimas aos nossos gatos. Eu falei-vos aqui do leite e falei-vos em leite de vaca, e então eu agora vou-vos também mostrar aqui uma tabela comparativa entre o leite de vaca e o leite de gata, para vocês perceberem que darmos leite de vaca, peço desculpa, a um gato não será aqui o mais indicado. Começando aqui pela lactose, sabendo que a lactose é a principal proteína do leite, sendo que a lactose é a lactose é inflamatória para outras espécies que não sejam as próprias do leite, ou seja, até para nós a lactose é inflamatória, para umas pessoas é mais do que outras e para os animais a mesma coisa. Portanto, nós temos como quantidade de lactose, temos 47 gramas por litro no leite de vaca e 40 gramas por litro no leite de gata. Ou seja, nós para além de termos mais lactose no leite de gata, vamos ter mais lactose que é inflamatória, portanto não é o mais correto. Depois, proteína. O leite de vaca tem 33 gramas por litro de proteína e o leite de gata tem 75. Portanto, aqui já conseguimos ver que não irá alimentar muito bem o animal, neste caso o gato. Em termos de gordura, a mesma coisa. Ou seja, vocês lembram-se quando no início falámos que a alimentação do gato deverá ter altos teores de gordura e altos teores de proteína. Aqui no leite nós conseguimos confirmar essa situação e vemos que o leite de vaca também não tinha na proteína e na gordura também não. Temos 36 gramas por litro de gordura no leite de vaca e 85 gramas por litro de gordura no leite de gata. Em relação às calorias, também cerca de metade das calorias, ou seja, 640 quilocalorias por litro versus 1210 quilocalorias por litro. Em relação ao cálcio, também, cálcio e fósforo também é a mesma coisa, também valores bem inferiores àqueles que seriam os desejados para os gatos beberem. Portanto, alimentar gatos ou gatinhos com leite de vaca, com leite comercial, não é de todo o mais correto, porque não só poderá ter algum processo negativo no animal, como também não irá estar a alimentar o animal em condições. Ana questionou, na mudança de uma ração temos que obrigatoriamente misturá-la inicialmente com a anterior, ou se para o gato não fizer diferença podemos fazer a alteração logo completamente. Deverá ser sempre feita a mistura com aquela tabela que falámos no webinar de cães. Quem não viu o webinar de cães poderá, entretanto, depois ir ao campus virtual que estará lá disponibilizado. Ver a tabela de transição de alimentação será igual também para os gatos. Está bem? Só aqui para vos mostrar, por fim, uma tabela de como é que nós percebemos se os nossos animais estão muito magros ou estão obesos, pegando aqui no peso ideal, que é um gato onde nós vamos sentir as costelas, mas não as vamos ver e não vamos sentir aqui os ossos das vértebras, não vamos conseguir sentir aqui os processos espinhosos das vértebras. Se viemos abaixo do peso, já é um gato que nós conseguimos ver e sentir as costelas. Portanto, se nós virmos e sentirmos as costelas, vamos ter aqui um gato já abaixo do peso. Se por outro lado conseguirmos ver todos os ossos, e aqui nós ainda não conseguimos sentir bem, mas não vemos os processos espinhosos das vértebras, aqui já vamos ver os ossos todos, ou seja, já vemos as vértebras, já vemos as costelas, temos muito magro. Se por outro lado andarmos para acima do peso, nós o que vamos perder aqui é sentir as costelas. Lembram-se que aqui eu disse-vos que não se via as costelas, mas sentia-se as costelas. Aqui já não se vai sentir as costelas. Portanto, aqui o que se vai sentir é só mesmo gordura. E no gato obeso não se sente nada e perdemos aqui esta silhueta abdominal para ficar com uma barriga pendular. Portanto, é aqui que nós conseguimos, e consoante esta tabela, nós conseguimos ver se os animais estão no peso ideal, se estão acima do peso, se estão abaixo do peso.
Entretanto, estou a ver que já estão aqui dúvidas e como eu já terminei aquilo que eu tinha para vos transmitir, queria que entretanto colocassem mais dúvidas, se caso tenham mais dúvidas aqui. Aqui disseram, a leite sem lactose faz menos mal que o leite normal de vaca ou não faz diferente? Fará menos mal porque não tem a lactose, mas continuará apenas a ser só algo que não irá estar a alimentar em condições, para além de também estar a fazer açúcares, são açúcares que são totalmente metabolizados por eles. Portanto, o ideal será não administrar. Existe leite de gata em pó, até no supermercado existe leite de gata em pó, que poderão utilizar para alimentar os gatos ou para darem como guloseima, se assim o quiserem, fará menos mal do que o leite de vaca. Leite questionou, o gato tem um intestino mais resistente que o cão, pois a rua tem acesso a ratos e outros restos, será intoxicado. Não tem um intestino mais resistente que o cão, se calhar antes pelo contrário, só que uma coisa é a habituação. Habituação e defesa. Os animais quando estão na rua, quando vivem na rua, muitos deles conseguem ter mais algumas defesas, mas também morrem mais rapidamente. Está bem? Para ter noção, um gato que nasce na rua, o tempo médio de vida dele são 2 anos, enquanto um gato de casa, o tempo médio de vida dele são 14, 15 anos. Portanto, faz muita diferença em termos de esperança de vida, até porque lá está, podem ser intoxicados com alimentação contaminada. Outra questão aqui da Rosa que diz era interessante ter também uma tabela de guloseimas para os cães, não se falou no webinar, salvo erro meu. Sim, é verdade, eu vou tentar arranjar para o próximo webinar sobre alimentação de cão já ter essa tabela. Está bem, Rosa? Obrigado. Rafaela diz quais são os melhores petiscos para dar ao gato. Posso dar carne com ovos batidos como opção de úmidos? Pode, ou então só mesmo a carne crua ou fígado cru poderá dar. O ideal é sempre ser o mais natural possível. É ser o mínimo processado possível. Se possível, carne ou peixe cru, de modo a que consiga também dar alguma umidade. A parte dos ovos também é interessante, sendo que tem que se ter alguma cuidado com a quantidade, porque um ovo é excessivo para um gato. Está bem? Portanto, poderá ser um ovo de codorniz que é mais pequeno, mas um ovo de galinha tem muita quantidade, tem quantidade a mais. Mais dúvidas que tenham? Mais dúvidas que tenham ou algo que queiram acrescentar ao que foi aqui falado? Se não tiverem dúvidas, também por favor digam que não têm dúvidas para eu perceber que já ninguém tem dúvidas, por favor. Dar comida úmida a um gato pode causar diarreia ou é mito? Se ele se alimentar só e unicamente com comida úmida, poderá dar eventualmente diarreia, visto ter uma quantidade de líquidos muito elevada. Mas não há problema nenhum. Os meus gatos comem úmidos todos os dias e nenhum deles nunca fez diarreia na vida deles. Rafael diz, lata de atum com meio ovo batido pode? Eu não daria uma lata de atum nem meio ovo por dia, se calhar dividia uma lata de atum com um ovo batido e dividia por 3 ou 4 dias. Isto pensando que a alimentação seca que faz aos seus gatos é uma alimentação de qualidade razoável e então já tem também uma quantidade de proteína boa, porque excesso de proteína também vai levar a outros problemas, como por exemplo problemas renais. Está bem? Também tem que se ter o cuidado com isso.
Muito bem, não tenho mais dúvidas? E minha gata é sénior, adotei, já bem velhinha, com mais de 10 anos, ela tem dificuldade em comer alimentação seca e enjoou de comer faz seu. Sugere. Sugiro que faça isso, mas pode, por exemplo, utilizar fígados de aves, ahm, frango, como está a dizer, desfiado, ou seja, usar miúdos, ou seja, fígados, rins, que até pode triturar e misturar com carne ou com peixe, seja aqui o frango, seja mesmo carne de vaca, pato, também é bom, não esquecendo que deverá sempre suplementar com a taurina, que neste caso poderá ir buscar a coração de boi. Portanto, pode também triturar junto um pedacinho de coração de boi e já vai conseguir suplementar também com a taurina, que é importante para o coração. Muito bem, não tem mais dúvidas? Dar peixe cozido também não é mau para os gatos? Não, não é mau, só não faz sentido dar coisas cozidas a animais. Está bem? Principalmente, ou damos cozido e damos o caldo onde cozemos, ou então não faz sentido, porque só estamos a retirar nutrientes. Está bem? Cozer os alimentos só faz com que se perca nutrientes. Portanto, uma coisa é cozer o frango e dar também o caldo onde cozeu o frango juntamente com o frango. E aí sim, senão não faz sentido ser cozido, poderá dar cru sem problema nenhum. Muito bem. Ora, pensando eu que não há mais dúvidas, agradeço imenso terem assistido a este webinar. Desejo-vos um resto de semana e um ótimo fim de semana a todos. Até à próxima e já sabem, se entretanto no decorrer do vosso estudo tiverem dúvidas, é só colocarem pelo campus virtual que serão esclarecidas assim que possível. Portanto, muito obrigado a todos e até à próxima.